Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Entretanto nasceu o nosso sobrinho, portanto parei um bocadinho a decoração aqui de casa para decorar o quarto dele. Eu tive a ideia de fazer o vídeo de hoje porque já tinha feito um vídeo sobre pratinhos de cerâmica feitos com pasta de modelar que seca ao ar. E toda a gente adorou esse vídeo e estavam sempre a perguntar se podiam usar aquela pasta que seca ao ar para fazer vasinhos de cerâmica. Só que aquela pasta não é muito resistente à água, então andei a pesquisar outros materiais que fosse possível fazer vasinhos de cerâmica em casa, mas que fosse resistente à água. Encontrei um material que dá para cozer num forno normal em casa e assim sim este material fica resistente à água. Para decorar estes vasinhos utilizei 3 técnicas diferentes. Fiz um vasinho com degradê, fiz outro com uma técnica a imitar terraço, que é uma coisa que está muito na moda, e fiz ainda 3 vasinhos com carinhas de animais. Vou explicar então todo o passo a passo deste DIY, começando com os materiais. Todos estes materiais vão estar na descrição. Estes são os materiais que vamos utilizar para todos os vasinhos. Não foi fácil arranjar uma pasta de modelar que funcionasse para este projeto. Esta que eu encontrei foi a melhor opção, foi a mais fácil de trabalhar e também a mais económica. Este barro vem numa caixa de cartão e vem embrulhado em plástico. Cada bloco de barro vem dividido em pedaços e assim é mais fácil de nós retirarmos a quantidade que precisamos. Este papel vegetal é um papel que eu aproveitei de uma compra que eu fiz de cerâmicas. Este papel vinha a embrulhar as cerâmicas e eu guardei para futuros projetos. Vamos precisar de 2 vasinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Um dos vasinhos vai ser o nosso molde e o outro vai ser o nosso suporte. Vamos utilizar estas mini tábuas que podem substituir com, por exemplo, bases de copos, para conseguirmos garantir que o barro fica sempre com a mesma espessura. Depois, para cada vasinho, vamos precisar de materiais específicos. Para o primeiro, vamos precisar destes godés ou algum recipiente do género. E vamos utilizar uma lixa 180. Para o segundo vasinho, vamos precisar destes materiais. E para o último vasinho, vamos utilizar estes materiais. Isto foi uma técnica que eu inventei completamente. Eu tinha aqui estes lápis de cera antigos, todos partidos. Decidi experimentar e acho que resultou super bem para imitar o efeito de terraço. Vamos precisar também de um objeto cortante. Eu usei esta faca, mas podem utilizar, por exemplo, um X-Acto. Antes de começarem o DIY, garantam que a vossa mesa está bem limpa, porque este barro agarra tudo. E também aconselho a não usarem camisolas muito peludas, porque o pelinho da camisola vai ficar agarrado no barro. A seguir vamos cortar o nosso barro. Para estes vasinhos de 7 cm, utilizei 230 gramas de barro. Se não tiverem uma balança, podem utilizar a medida de 5 cm como referência, mais coisa, menos coisa. Depois, aconselho-vos a trabalharem com as mãos livres, ou seja, se têm algum anel, alguma coisa na mão, alguma pulseira, é melhor tirar porque tudo isso vai ficar cheio de barro. Esta pasta ou este barro é muito fácil de trabalhar, é só amassar bem até ficar bem mole. Fazemos primeiro uma bolinha, não é preciso ser perfeita, só é preciso é que não tenha nenhuma racha. E depois pegamos nessa bola e vamos transformá-la num tubo. Precisamos de um tubo com cerca de 20 cm. Depois vamos começar a amassar com o rolo de cozinha. E vamos mudando a direção do barro para este não colar à mesa. Depois de esticar um bocadinho o barro, vamos então pegar nas nossas mini tábuas e vamos colocar ao lado. Quando estivermos a esticar o barro, vamos conseguir então que ele fique com a espessura das tábuas. Empurramos as tábuas para cima ou para baixo ou para os lados, para conseguir sempre a mesma espessura. Quando já tivermos o nosso barro esticado uniformemente, podemos deixar as tábuas de parte e esticar mais um bocadinho. Precisamos que o nosso barro tenha pelo menos 30 cm de comprimento por 10 cm de largura. E agora pegamos num dos vasinhos e vamos colocar uma pequena marca com a nossa fita de pintor. Depois vamos utilizar o vaso para marcar onde vamos cortar o nosso barro. Numa das pontas vamos acrescentar 1 cm de comprimento.
E depois na base do vaso vamos acrescentar meio centímetro. Isto vai servir como margem para depois modelarmos o nosso vaso. Agora cortamos o barro e usamos novamente o vaso para decalcar o fundo, que vamos cortar um bocadinho mais pequeno do que o vaso original. Agora cortamos uma folha de papel vegetal com mais ou menos 40 por 20 cm. Vamos utilizar esta folha para forrar o nosso molde. Esta foi a única forma que eu arranjei de o barro não ficar colado ao molde depois de ser cozido. Para modelar o nosso vaso, o mais fácil é colocar o molde por cima do outro vasinho. Isto vai elevar o molde e vai ser muito mais fácil de trabalhar assim. Colocamos o fundo em cima do molde e vamos abraçar o molde com o nosso barro. Depois é só juntar as extremidades e o que eu achei que é mais fácil de fazer é ir beliscando o barro e depois com os dedos alisar bem essa zona. Para o fundo é ir fazendo exatamente o mesmo, ir juntando as duas partes com um dedo em cada parte a empurrar para se juntarem. E depois é só alisar o melhor possível. Para terminar, viramos o vaso ao contrário e calcamos um bocadinho para ficar com a base mais reta. Agora vamos levar o nosso vasinho ao forno. Utilizamos um forno normal, doméstico, e vamos seguir as instruções que estavam na caixa. Como estes vasinhos são muito pequeninos, eu utilizei o forno a 130 graus por 15 minutos. Para tirar o vaso do molde, é só girar um bocadinho o molde de forma a libertá-lo do vaso. Vamos usar a lixa para tirar algumas imperfeições. Nunca vai ficar completamente liso, mas isto da lixa também vai ajudar na próxima etapa e vai fazer com que a tinta agarre melhor. Quando estivermos contentes com o resultado, é só limpar muito bem toda a poeira com o paninho. E agora vamos fazer o degradê. Vamos utilizar a fita de pintor para isolar as partes que não queremos pintar. Se alguma parte estiver um bocadinho irregular demais para o vosso gosto, podem sempre tirar mais um pedaço de fita de pintor e tentar fazer essa linha mais direitinha. Agora pegamos na nossa tinta acrílica e vamos diluí-la em água. Para mim foi muito mais fácil ter a tinta num godés e depois ter um bocadinho de água no outro godés. Quando eu tentei colocar a água diretamente no godés com a tinta, saía sempre demasiada água. Assim é mais fácil de dosear e irmos acrescentando conforme achamos necessário. A textura que nós queremos é como estão a ver aqui, ficamos com a tinta bastante diluída e agora sim vamos começar a fazer o nosso degradê. Começamos por pintar o fundo e depois vamos dando pinceladas nas laterais. Como estão a ver aqui, eu tento sempre que o pincel faça uma pincelada contínua do fundo até à parte onde temos a fita. Assim a tinta vai escorrendo sempre na mesma direção e já vai ajudando com o efeito do degradê. Uma coisa importante, não tenham o pincel demasiado úmido. Podem controlar isto limpando o pincel um bocadinho no pano antes de pintar. Isto vai fazer com que a tinta agarre melhor e também que não ensope a fita de pintor. Depois vamos deixar secar esta camada. Se colocarem à janela como eu fiz, seca num instante. Depois de seco, retiramos a fita de pintor. E agora colocamos uma nova fita um bocadinho mais abaixo. E repetimos exatamente o mesmo processo. Depois deixamos secar, retiramos a fita de pintor depois de seco e voltamos a colocar a fita um bocadinho mais abaixo. Repetimos uma última vez todo o processo e deixamos secar novamente. Desta vez, quando retirei a fita e achava que estava tudo seco, afinal, por baixo da fita ainda estava um bocadinho molhado. A tinta tinha passado para lá da fita. Isto não faz mal, faz um efeito super giro, mas é importante, antes de continuarmos o processo, deixar secar completamente. Portanto, depois de tirar a fita, coloquei novamente na janela e deixei secar mais um bocadinho. Quando já estava completamente seco, aí sim retirei por completo a fita e ficámos com o nosso vasinho completo. Quando estava a fazer testes para este vaso, utilizei a fita de pintor para isolar só a parte branca. Ou seja, as outras camadas eu ia fazendo um bocadinho a olho e o facto de eu não ter ali a fita de pintor a delinear a linha fez com que a tinta fosse escorrendo e ficasse com este efeito.
Portanto, se não tiverem com paciência para pôr a fita de pintor em todas as camadas, podem fazer desta forma. No nosso segundo vasinho vamos fazer basicamente o mesmo processo, sendo que a única diferença é que vamos precisar de um bocadinho mais de barro. Em vez de 230 gramas, estou a utilizar 260 e estou a reaproveitar os restos do vasinho anterior. Vamos esticar o barro e depois vamos utilizar o nosso molde para marcar o barro e sabermos onde é que vamos cortar. Agora marcamos o meio do nosso vaso e vamos marcar 3 cm para cada lado. Isto são as marcações para sabermos onde desenhar as orelhas do nosso ursinho. Desenhamos umas orelhas com mais ou menos 1,5 cm e tentamos que elas fiquem mais ou menos iguais. Usamos o dedo para alisar o barro, para deixar de haver esta linha que une a orelha e o corpo do vaso. Depois cortamos o nosso vasinho e o fundo. Agora aqui começaram assim os pequenos percalços. Eu queria cortar a parte do focinho, mas esta parte do barro ainda era muito espessa. Então basicamente tive que cortar outra vez, mas primeiro estiquei um bocadinho o barro para ficar mais fino. Depois, para juntar este focinho à cara do urso, aquilo que eu fiz foi fazer uns pequenos cortes na zona onde eu ia colocar o focinho e no próprio focinho. E depois utilizei um bocadinho de água para juntá-los. E isto foi um erro. Eu andei a pesquisar imenso o que é que havia de fazer para juntar duas peças deste barro. E só depois de filmar este vídeo todo, e já quando estava a editá-lo, é que encontrei uma solução que funciona super bem. Aqui devem utilizar álcool. Com este tipo de pasta é a única coisa que funciona para servir como cola e também para alisar algumas imperfeições. Antes de modelarmos o nosso vaso, vamos fazer uma pequena marcação no barro para fazer o interior das orelhas. Para fazer isto, vamos utilizar o final do cabo de um pincel. Isto da água não deu mesmo bom resultado, porque quando eu estava a modelar o vaso, depois de já ter juntado as extremidades, quando fui a virar o vasinho, estava completamente rachado na parte do focinho. Então tive que tirar novamente o focinho e tive que alisar outra vez com o dedo e cortar novamente o focinho. Portanto, aqui ao invés de água, usem álcool para evitar este problema. Mas se tiverem algum problema deste género, do barro rachar um bocadinho, já sabem que podem sempre alisá-lo outra vez. Depois, quando juntei o fundo, no final fiquei com uma lacunazinha sem barro. Então peguei num bocadinho de barro extra e acrescentei. E depois foi só alisar com os dedos. Virei o vaso ao contrário e pressionei para a base ficar mais reta. Agora vamos acrescentar a textura do corpo do vaso. Pegamos no nosso pincel e vamos utilizar o final do cabo para marcar o barro. Quanto mais encostamos o cabo ao barro, mais comprida vai ficar a impressão e vai fazer um formato de uma gota. Fazemos isto em toda a volta do corpo do vaso, deixando o espaço onde vão ficar os olhos liso. E agora vamos cozer o nosso vaso. A única diferença aqui é que mantemos o vaso de suporte por baixo, por causa da altura das orelhas. Este vaso foi um bocadinho mais difícil de tirar do molde. Tive que utilizar a faca para libertá-lo um pouco do molde. E depois, felizmente, saiu. Agora usamos o lápis para desenhar a carinha do urso. Começamos por desenhar os olhos, o que para mim é o mais difícil de desenhar uma cara, porque eles têm que estar alinhadinhos e centrados e isso é um bocadinho difícil. Se, como eu, tiverem esta dificuldade, podem utilizar sempre a borracha para apagar se não estiverem completamente seguros e certos que está tudo direitinho. Só não carreguem muito no lápis. Depois desenhamos o focinho do urso e finalmente vamos passar tudo a preto com a caneta de tinta permanente. Agora utilizamos um bocadinho da lixa para alisar algumas arestas, algumas partes que não estejam tão redondinhas como nós queremos. Limpamos tudo muito bem e depois pegamos na tinta acrílica cor-de-rosa e vamos pintar o interior da orelha. Agora que a tinta permanente já está seca, podemos pegar na borracha e apagar alguma marca de lápis que ainda esteja visível. E assim terminamos o nosso ursinho. Quando fiz testes para este DIY, comecei por fazer este coelhinho com uma massa de modelar que se chama Fimo. Esta massa, pelo menos em Portugal, esteve muito na moda e foi muito utilizada para bijuteria, mas eu pensei que pudesse utilizar esta massa para fazer os meus vasinhos.
Isto porque depois dela ir ao forno, fica completamente resistente à água. Mas na minha opinião, esta massa é um bocadinho difícil de utilizar. É mais rija, não se modela com tanta facilidade e é mais frágil depois de cozer no forno. Em todo o caso, decidi mostrar-vos esta opção porque o barro que eu estou a utilizar aqui neste vídeo tem que ser encomendado pela Amazon e a massa Fimo está à venda em bastantes lojas em Portugal. Depois fiz ainda esta raposa. E a grande diferença para o urso, para além de ser uma cara diferente, é que neste vasinho eu decidi pintar o corpo de uma cor diferente. Utilizei estas duas tintas acrílicas para fazer esta cor. E depois fiz um pequeno molde para a parte branca. Fiz o molde em papel vegetal e o processo foi basicamente o mesmo de acrescentar o focinho ao urso. Nestes dois vasos eu não vos estou a mostrar todo o passo a passo porque é basicamente o mesmo do urso e assim ficam pelo menos com a inspiração para fazerem mais carinhas. Este último vasinho começa exatamente da mesma forma, mas antes de recortarmos o vaso, vamos acrescentar aqui a textura do terraço. Fazemos isto cortando pedaços dos lápis de cera para cima do barro. Isto não tem assim grande ciência, é só distribuir as cores conforme nós acharmos melhor. Para quem não sabe, o terraço é uma mistura de fragmentos de mármore, granito, vidro, que são depois unidos com um ligante e depois de seco é polido para ficar lisinho. Isto é uma textura que está muito na moda na decoração e é utilizado desde em revestimentos completos, bancadas de cozinha ou pequenos objetos de decoração. Eu gosto imenso e queria fazer uma versão super acessível que pudesse ser feita por qualquer pessoa em casa. Quando já estivermos satisfeitos com os pedaços de lápis de cera e com a sua distribuição, basta então pôr um pedaço de papel vegetal por cima do barro e passar com o rolo de cozinha. Depois tiramos o papel vegetal e passamos o rolo de cozinha com pouca força por cima do barro. Limpamos a mesa porque os pedaços de lápis de cera sujam tudo e recortamos o nosso vaso. Quando forem a modelar este vaso, tenham em atenção que não devem mexer muito no barro. Porque se mexerem muito vão esborratar os lápis de cera para o barro e nós queremos manter aquele efeito limpinho do terraço. E agora é só cozer o nosso vaso. Quando tirei o vaso do forno, um pedacinho do lápis de cera tinha derretido para cima do papel vegetal. Deixei o vaso arrefecer por completo e esse pedacinho de lápis de cera endureceu. Aquilo que eu fiz para alisar essa pontinha foi pegar na lixa e lixar um bocadinho e ficou perfeito. Para retirar este vaso do molde também tive que utilizar um bocadinho a faca, mas foi super fácil. O fundo deste vaso ficou assim um bocadinho esborratado, penso que os lápis de cera tenham derretido na parte que estava em contacto com o tabuleiro, porque estava bastante mais quente. Mas como o fundo não se vê, não vejo mal nisto. E agora sim temos os nossos DIYs terminados. Espero que tenham gostado, eu adorei o resultado final destes vasinhos. O caminho até chegar a este resultado final não foi propriamente fácil, houve assim alguns percalços pelo caminho, alguns testes que correram menos bem, mas no final consegui concretizar a minha ideia e isso é o mais importante. Espero que vocês gostem destas 3 técnicas e que este vídeo torne mais simples vocês concretizarem estes DIYs. Se gostaram do vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos. Está quase a chegar a decoração final do quarto do Rodrigo, portanto se não quiserem perder isso, subscrevam o canal. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks e a alguns pormenores do que se passa cá em casa, podem me seguir no Instagram. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! Está quase a chegar a decoração final... Está quase a chegar a decoração final da decoração... A decoração final da decoração, está espetacular. Está quase a chegar o de... Ai, agora já parece... Está quase a chegar o vídeo com a decoração final do quarto do Rodrigo. Portanto, se não quiserem...